Fala galera, Cristiano do Além do Grid por aqui, e sejam muito bem-vindos à prévia do Grande Prêmio do Japão de 2026. Essa é a terceira etapa da temporada, e também a última corrida antes de uma pausa no calendário até o mês de maio. Então a expectativa é que a gente tenha uma corrida realmente interessante antes desse intervalo. Suzuka pode não ser hoje em dia o circuito com mais ultrapassagens da Fórmula 1, isso é algo que a gente já sabe. Mas mesmo assim continua sendo uma das pistas mais incríveis do calendário. Ver os carros passando por esse traçado, enfrentando essas sequências de curvas rápidas, ainda é algo impressionante. E considerando como os carros têm se comportado nessa temporada, existe a possibilidade dessa corrida ser até mais interessante do que muita gente espera. Eu estou realmente curioso para entender como esse fim de semana vai se desenrolar. Porque se a gente voltar um pouco, foi dito que a Austrália talvez não fosse um bom exemplo para o novo regulamento, e que a China seria uma pista muito mais adequada para avaliar o desempenho desses carros. Mas agora que chegamos em Suzuka, não existe uma resposta clara de como esses carros vão se comportar aqui. Na minha opinião, isso é apenas uma suposição, acho que o comportamento vai ficar em algum ponto intermediário entre o que vimos em Melbourne e em Xangai, porque Suzuka é uma pista rápida, fluida, mas ao mesmo tempo também apresenta zonas de frenagens relevantes. Por exemplo, você tem a curva 2 logo após uma reta mais longa, tem a freada mais forte da curva 9, o hairpin, que é um dos pontos mais tradicionais de ultrapassagem, e também a chicane final depois da Spoon e da 130R. Então, apesar de não ser fácil ultrapassar aqui, existem sim algumas oportunidades. E tem um dado que vale a pena destacar. Verstappen venceu as duas últimas corridas realizadas em Suzuka, e mesmo quando não está com um carro dominante. Ele costuma ser extremamente forte nesse circuito, então definitivamente é um nome que precisa ser considerado. Agora vamos falar um pouco sobre pneus. A Pirelli optou por levar os compostos mais duros da sua gama para essa corrida. Estamos falando de C1 como duro, C2 como médio, C3 como macio. Isso não é uma surpresa. Suzuka é conhecida por ser uma das pistas mais exigentes do calendário, principalmente por causa das curvas de média e alta velocidade, muitas delas bem longas. Essas características colocam uma carga muito alta nos pneus durante a volta. Se a gente olhar para os últimos anos, entre 2019 e 2024, a estratégia de duas paradas foi bastante comum nesse circuito, mas mais recentemente temos visto uma tendência mais conservadora, com algumas corridas sendo decididas com apenas uma parada. Isso aconteceu, por exemplo, na última edição, onde praticamente todo o grid seguia uma estratégia mais simples. O resultado foi uma corrida menos movimentada do ponto de vista estratégico. Então existe uma expectativa de que dessa vez a gente possa ver algo um pouco diferente. E claro, não dá para falar de Suzuka sem mencionar o clima. A previsão já foi divulgada, mas ainda estamos na metade da semana, e como sempre acontece nessa região, as condições podem mudar rapidamente. Se a chuva aparecer, isso pode transformar completamente a dinâmica da corrida. Agora falando dos horários aqui para o Brasil. O TL1 vai acontecer hoje à noite, quinta-feira às 23h30. TL2, sexta-feira às 3 horas da manhã, na madrugada. O TL3, na sexta-feira às 23h30. A classificação vai ser no sábado às 3 horas da manhã e a corrida no domingo às 2 da manhã. Ou seja, vai exigir um pouco de esforço, mas Suzuka normalmente compensa. Agora passando por algumas notícias importantes que aconteceram durante essa semana. Jonathan Whitley deixou a Audi com um efeito imediato, em meio a especulações de que ele pode assumir uma função na Aston Martin. A equipe mencionou motivos pessoais para a saída, mas também indicou que existem mudanças estruturais acontecendo internamente. Enquanto isso, Mattia Binotto deve assumir mais responsabilidades dentro do projeto. Também tivemos uma atualização na Mercedes. Bradley Lord foi confirmado como vice-chefe de equipe e vai trabalhar diretamente ao lado de Toto Wolff. E para esse fim de semana, a Racing Bulls revelou uma pintura especial. O design traz uma combinação de branco, vermelho e prata, com inspiração em um tema específico. Além disso, a equipe tem uma parceria com a Toho, empresa japonesa responsável pelo Godzilla. Então existe uma expectativa de um visual diferente durante o GP do Japão. Agora vamos para as previsões aqui do canal. Lembrando que é tudo por diversão, tá galera? Para mim, pole position, George Russell. Para a corrida, vitória de Charles Leclerc. E completando o pódio, Russell em segundo e Hamilton em terceiro. Volta mais rápida para Lewis Hamilton. 18 carros terminam a corrida. E como aposta ousada, Arvid Lindblad terminando dentro do top 7 mais uma vez. E só para reforçar, fica de olho no Verstappen. Mesmo quando não tem o melhor carro, ele sempre consegue extrair um desempenho muito forte de Suzuka e pode surpreender. No geral, esse fim de semana tem tudo para ser bastante interessante. Pode acabar tendo um impacto maior do que muita gente imagina na temporada. Agora me conta aqui nos comentários, quem você acha que vence o GP do Japão? Qual é o seu pódio? Qual é a sua aposta ousada? Se você gostou do vídeo, deixa o like e considere se inscrever no Além do Grid para não perder nada sobre a Fórmula 1. Muito obrigado por assistir e até a próxima!